Saudações, queridos e queridas, eu sou o Vinícius Reinert, da página Estilo Integral, também sou psicólogo e professor de yoga, e gostaria de trocar umas ideias com você, te perguntando, você tem atitudes anacrônicas? Então eu fiz um texto, gostaria de compartilhar com vocês de maneira mais informal. Primeiro, então, é importante saber o que é ser anacrônico. Ser anacrônico é quando você age fora do tempo correspondente, em desacordo com os usos e costumes da época. É quando você se comunica de maneira arcaica, utilizando expressões, gírias e clichês ultrapassados. É quando você tem uma atitude neofóbica, ou seja, tem medo do novo, da novidade, da inovação. É quando você vive num estado de obsolescência, na retaguarda evolutiva. É quando você se coloca num estado de desatualização pessoal nas várias áreas do saber e do ser. É quando você está carregando dogmas e conhecimentos ultrapassados. É quando você aceita estar num estado de fossilização consciencial. Muitas das formas de conservadorismo e tradicionalismo que hoje são plenamente anacrônicas. E vai de você permitir sair desta zona de conforto e atualizar-se para avaliar se você continua rodando no seu mindset esses padrões arcaicos. Quem vive num estado de anacronismo crônico dificilmente percebe que está assim. Mas, por outro lado, também, quem às vezes está num constante processo de atualização, ele mesmo assim ele pode estar vivenciando alguns aspectos sutis de anacronismo. Muito do que é defendido como tradição cultural é nada mais, nada menos do que uma forma de atrofia e esclerose cultural anacrônica, né? Uma forma de neofobia. Por exemplo, no século XIX, na época da abolição da escravatura, houve muita resistência em relação à libertação dos escravos. E vários setores da sociedade ainda estavam estagnados e calcificados num paradigma anacrônico que não mais se sustentava. E, por comodismo, não se permitiram atualizar os seus valores e a sua visão de mundo. O mesmo aconteceu e ainda acontece com relação à ascensão social, política, econômica, cultural e social das mulheres. Ou, então, se a gente for ainda voltar séculos atrás, a libertação de regimes teocráticos, regimes feudais e de dogmatismos medievais também tiveram resistência de muitas pessoas que estavam presas à forma de pensar, de sentir e acreditar de uma maneira anacrônica. Tem um trechinho aqui que eu gostaria de ler, que a transitoriedade dos valores e das coisas humanas é fato sobre o qual todos precisam entender. Precisamos ter discernimento e muita coragem para pôr abaixo tudo aquilo que é sem razão lógica de existir. Então, há muita coisa no caminho da extinção, e certamente isso gera incômodo, gera polêmica e a adoção de posturas defensivas. Então, eu vou citar alguns exemplos, dentre muitos outros que são polêmicos e que são possíveis de terem posturas anacrônicas. Então, entenda, há uma possibilidade de ter posturas anacrônicas aqui. Então, por exemplo, as inúmeras formas de empregos, ocupações e negócios que estão se extinguindo e, ao mesmo tempo, dando espaço ao surgimento de outras formas. Outro exemplo são os hábitos de gestão pública e de politicagem arcaicas e coronelistas.
as leis de propriedade intelectual que não se adequam mais num mundo cada vez mais interconectado, sem delimitações territoriais e com grande capacidade de transmissão de dados. Também, o que pode ser anacrônico são as formas de relação de trabalho e as estruturas previdenciárias estatais. Ou então, uma coisa que muitos não estão se atentando, mas são possivelmente anacrônicos, são formas e meios de produção de energia. Outra coisa são atividades recreativas como touradas, rodeios, prova de laço, dentre outras que desconsideram a ciência e o direito dos animais não humanos e resistem à crescente abolição animal. Tem também uma forma de anacronismo que está começando a existir, que é com relação à inserção de robôs, da inteligência artificial, de árbitros de vídeo, de outras tecnologias nos meios de produção, nos serviços e nos entretenimentos. Também pode ter como alguns anacronismos aí, quando a gente fala com relação às manipulações genéticas e os aprimoramentos tecnológicos na direção do transhumanismo, que é um tema que talvez dê para conversar no futuro. É claro que não necessariamente toda inovação é positiva e para o bem. E nem toda atitude de manter aspectos de uma tradição e cultura antiga são anacrônicos. É por isso que é importante e é necessário se enveredar no conhecimento e no autoconhecimento para aprimorar este discernimento. Colocar-se numa postura de atualização e de progresso, na ponta da lança, na vanguarda, nos dá o privilégio e a liberdade de transcender condicionamentos e amarras anacrônicas pessoais e culturais, mas também de verificar o que é melhor do passado e também de verificar o que é melhor do passado e assim ainda mantê-lo. É por isso que é importante a gente também manter-se aberto a novos paradigmas e a verdades relativas de ponta. Então, para encerrar, eu pergunto para você: você acompanha as renovações e as metaboliza de uma maneira adequada? Quais outros temas polêmicos da atualidade você identifica que o são assim por causa de posturas anacrônicas? Quais posturas anacrônicas você já identificou em você? E quais você já conseguiu mudar e quais ainda você tem dificuldade? Pense bem. Um grande abraço. Até breve.